Como saber o verdadeiro nome de Deus? Primeira coisa que eu devo entender é de onde veio a minha crença em Deus. Veio de Israel. Então, se eu devo procurar algumas evidências, tem que ser na terra de Israel. Segunda questão, se eu tenho uma Bíblia hoje, como é que ela chegou em minhas mãos? Terceira questão, eu devo estar procurando aqui, na minha linguagem em português, os professores daqui da região, que falam a minha linguagem, porém são professores do texto original em hebraico. Vou trazer aqui como referência o Fábio Sabino, porém não estou dizendo que eu concordo com ele. Em segunda, eu vou estar trazendo um arqueólogo, Rodrigo Silva, acadêmico, professor, para poder estar trazendo a luz da existência, arqueologicamente falando, sobre os manuscritos achados. Vou estar trazendo também um rabino brasileiro chamado Roni Gurvitz. Também vou estar trazendo uma brasileira chamada Aline, que é dona de um canal muito famoso, Israel com Aline. Vou estar trazendo também dezenas de judeus pronunciando o verdadeiro nome de Deus. A religião de culto ao imperador, porque era exatamente por isso que os cristãos estavam indo para as arenas dos leões para serem mortos, porque se recusavam a entregar a Bíblia aos perseguidores, se recusavam a oferecer o culto ao imperador, etc. Então, já para começar a entender, os manuscritos cristãos foram entregues ao Império Romano, que também hoje se denomina a Igreja Católica Apostólica Romana. Aos perseguidores, se recusavam a oferecer o culto ao imperador, etc. Então, lembre-se que isso também já aconteceu lá atrás, com os Sadraque, Mesaque e Abdinego, que foram obrigados a cultuar a estátua de Nabucodonosor, que também era um culto ao imperador. foi aí, então, que surgiu o cristianismo. Agora, o senhor me explique como é que essa Bíblia que o senhor carrega debaixo do braço existe sem os bispos da Igreja Católica. Esse é o problema. Por quê? Porque esse pessoal protestante acha que a Bíblia caiu do céu de paraquedas com zíper e tudo. Se o senhor tem Bíblia, o senhor deve ir à Igreja Católica. Eu não vou dizer para você que a Bíblia está 100% errada, mas seria uma ignorância da nossa parte crer que os textos manuscritos, depois que saíram das mãos dos cristãos verdadeiros, assim como João da ilha de Patmos, eles não seriam adulterados pelo Império Romano, que também produziu a sua igreja chamada Católica Apostólica Romana. Igreja essa que, junto ao seu império, matavam cristãos, assim como esse padre mesmo falou. E, em seguida, junto com a Inquisição Papal, que ele não tem como negar toda essa santidade desses líderes religiosos, esses bispos cardeais, em seus concílios, será que eles não exageraram matando cristãos também? Porque eles faziam parte da Igreja Católica, porém Apostólica Romana, do Império Romano, que matavam cristãos. Mas eles também mataram com a Inquisição Papal. Não foi à toa que João Paulo II pediu perdão sobre o sangue derramado desses que faziam parte do cristianismo primitivo, que eram perseguidos pela própria Igreja Católica. João Paulo II vai pedir desculpa pelos pecados cometidos pela Igreja Católica nos tempos da Inquisição, quando os não cristãos eram queimados em fogueiras. O Papa vai fazer referência também a cruzadas e ao tratamento que a Igreja Católica deu aos judeus, às mulheres e aos povos indígenas. Igreja Católica Apostólica Romana. E nisso o imperador Constantino convoca o Conselho Ecumênico de Nicéia, que convocou o Conselho de Nicéia, fazendo com que os cristãos não fossem mais perseguidos. Porém, ele usou de benefício o povo cristão para poder apoiá-lo na guerra contra Magéncio. E ali ele conseguiu a sua vitória, mas ele conseguiu introduzir o paganismo também em algumas datas comemorativas dentro da igreja evangélica da protestante. Então, resumindo, a nossa Bíblia ela veio da Igreja Católica, porém, antes disso, ela nasceu no judaísmo. E agora eu vou estar trazendo aqui algumas explicações, entre aspas, de Fábio Sabino, porém, já de antemão eu te digo, não significa que eu concordo com a tese dele, mas é necessário a gente ver o que ele tem para mostrar a respeito do nome de Deus. Também outra febre que está na internet, cada vez as pessoas inventam uma coisa, voltam, gente, sem comprovação nenhuma. E muitos aí estão pegando alguns sites, mas tem que pegar algumas bibliografias mais antigas, né, já que se trata de uma palavra em grego, que é Zeus, que é o nome de um deus, que na verdade é construído pela consoante de zeta, e que tem a transliteração de Z, alguns a têm, e a palavra Deus, que é um vocábulo em latim. Então a palavra Deus em grego não é Zeus, é Theos, tá? Quando eu quero falar Deus em grego, eu não falo Zeus, eu falo Theos. Bom, para provar essa questão de Theos, vamos aqui então, eu vou escrever aqui a palavra Deus, e vamos ver em grego, só para vocês verem. A palavra tem muitas atestações, eu vou pegar aqui no Novo Testamento, uma passagem aqui, e vou pegar até no Antigo. Ó, eu estou no texto, vai, abre aqui, Romanos 3,18. Como que eu falo Deus aqui, ó? Teu. Teu, aqui do lado está falando, ó, é o substantivo genitivo masculino singular de Theos. Tá? Então, Deus, em grego, eu falo Theos. Tanto é, se você aqui, eu estou vendo aqui, ó, essa aqui é a abreviação dos manuscritos dos códices. Aqui, no caso, eu estou usando o códice sinaítico, que traz uk estinphobos teu apenantitons oftalmo autu. Então, as abreviações para Deus, a forma grega, então existia essa nomenclatura aqui, tá? Olha só que coisa interessante. Zeus é a terminação no nominativo, tá? Então, nós temos terminação aqui em us. Agora, vamos ver em latim como seria, então, a terminação. A terminação da segunda declinação, ó, é us, tá? E agora vamos pegar um outro caso aqui interessante para vocês verem como são as coisas. Então nós temos aqui Zeus,
Vamos pegar aqui, deixa eu ver um caso. Vocativo. Vocativo é eu. Zeu. Vocativo. Vamos ver como que é em latim, vocativo em latim? Qual a terminação do vocativo? Qual que é a terminação do vocativo? E. Aqui. Mas eu vou pegar outra página para vocês verem de uma forma bem mais fácil. Tá aqui, ó. Vocativo. Qual que é o vocativo? Us também. Então aqui é latim, que é a segunda declinação. Então quando eu vou declinar o nome de Deus, então isso aqui, ó, esse D, tá? Esse D aqui é a questão fixa, é o radical. E isso aqui, vocês estão vendo em negrito, é a terminação da declinação. Há pessoas que estão fazendo alguns vídeos, mas não conhecem de regras gramaticais. Só pegar o Google e colocar o tradutor não vai resolver, porque o Google não vai colocar nas declinações. Aí é onde está dando perigo, muitas pessoas estão cometendo erros. Eu vou colocar até um vídeo para vocês verem a situação. Bom, vamos tomar, por exemplo, o nome Deus em português. Se retrocedêssemos no passado, descobriremos que esse nome pode ter sido o agrupamento de pouquíssimos grupos sonoros vindos de Babel. Por exemplo, os idiomas greco-latinos, como o português, dizem Deus, Die, Dios, Theos, Zeus, Zeus, Zeus. Bom, já com a explicação de antemão desse professor, nós entendemos que Zeus não viria de Deus, mesmo tendo Rodrigo Silva, arqueólogo, dando uma explicação em outra parte desse estudo, falando que Deus viria de Zeus. Mas não podemos entregar para a criatura o que o Criador é. Na verdade, Deus significa divino. Divino vem do latim divinus. Divino é relativo a um Deus, que veio de divus, Deus, ponto. Mais antigamente, antes que se presume como raiz para esta palavra, o indo-europeu, brilhante, esta raiz gerou também o nome de Zeus. Também depois gerou o nome de Zeus. E isso acontece até nos tempos de hoje, a cultura. As pessoas pegam uma planta de espada de São Jorge e denominam que aquela planta ela é coisa ruim, é de Satanás. Por exemplo, a planta comigo ninguém pode. Não, eu não posso ter essa planta dentro de casa, eu sou crente, nem espada de São Jorge, eu sou cristão. Gente, vocês estão entregando nas mãos de Satanás tudo que é criação de Deus. Deus não significa que é Zeus. A origem de Deus é simplesmente uma palavra de substantivo próprio que é denominada aquilo que é divino. Não é o nome de Deus. O nome de Deus é outro. Aí a cultura grega adota o nome Deus, dá origem ao nome Zeus, aí todo mundo diz, não, mas aí o Deus vem de Zeus. Então a gente está chamando o nosso Deus de Israel como Zeus. Não, é o contrário. Bom, toda vez que eu vou estudar com rabinos judeus, dentre eles alguns brasileiros, eles só usam a nomenclatura para chamar Deus de Deus. Se Deus fosse um nome pagão, eles eram primeiro, eles têm um temor danado de falar o nome de Deus. Então, sendo assim, eles usariam um nome pagão, que denomina Zeus, para com o Deus deles. É como se eles estivessem chamando assim, o Zeus, o nome pagão. Não, eles não vão fazer isso. Eles falam Deus, eu vou botar para falar aqui. O sábado é o símbolo da criação do universo por Deus na Bíblia. Isso aparece... E a Torá ensina pra gente que Deus já tinha criado a Torá. Ou seja... Na verdade, o maior costume dos judeus é falar Hashem ou Hashem, que significa o nome, para não falar o verdadeiro nome. E geralmente os rabinos brasileiros têm o costume de chamar Deus e Hashem ou Hashem. Mas os rabinos judaicos mesmo, ortodoxos, ultra-ortodoxos, eles têm o costume mesmo de falar Hashem. Agora, eu vou aproveitar esse momento para falar do nome de Deus, porque eu acho que é uma das perguntas que eu mais recebo aqui no canal. No judaísmo, a gente não pronuncia o nome de Deus, que é o tetragrama. Isso é uma tradição, pessoal, que vem desde a época do Templo de Jerusalém. Então, literalmente, há 2000 anos atrás já não se fazia isso, e por isso até os dias de hoje a gente não pronuncia o nome dele. Quando a gente quer se referir a Deus, a gente usa outras palavras. A mais comum delas é Hashem, que significa literalmente o nome. Então, aqui em Israel, quando conversa com as pessoas e fala de Deus, normalmente o que tu vai ouvir é Hashem. E isso por causa do terceiro mandamento. Mas isso é uma tradição judaica, cada um tem a sua religião e os seus costumes, mas a gente até os dias de hoje em hebraico não pronuncia, a gente usa Hashem ou Elohim, como a própria Bíblia a gente viu que fala seguidamente, e essas duas iniciais da palavra Elohim, que é El, é muito usado em nomes, como a gente viu em Israel, mas também em outros nomes como Ismael. O nome Mateus vem do hebraico e ele se pronuncia Matitial. Matitial é a junção de Matanat, que é presente, com parte do tetragrama, parte do nome de Deus, que é o nome que eu comentei que a gente não pronuncia. E por isso, juntando, fica Matitial, que é presente de Deus. A palavra aleluia aparece várias vezes na Bíblia, mais especificamente 24 vezes no livro de Salmos e também 4 vezes no livro de Apocalipse. E ela, na realidade, é a junção de duas palavras, alelu, junto com Yah. Vamos começar por alelu. Alelu quer dizer louvem ou adorem. A palavra alel em hebraico quer dizer louvar ou adorar. E alelu é a forma imperativa no plural. Então é literalmente adorem. A segunda parte da palavra, que é Yah. E ela é parte do nome de Deus. É uma pergunta que eu recebo bastante aqui sempre nos comentários. É o nome de Deus em hebraico. O nome de Deus em hebraico a gente também chama ele de tetragrama. Tetra por serem 4 letras. E as letras são Yud,
Rei, Vav, Rei. Então, esse aqui é o nome de Deus em hebraico, e se a gente pega só a primeira parte, o Yud e o Rei, é o Yah que a gente vê. Então se junta Alelu, adorem,